vamos falar sobre obrigações. Vamos falar sobre casamento. Você vai assinar um contrato com um franqueador. Isso gera obrigações, isso gera deveres, mas de ambas as partes. Vamos olhar um pouquinho para isso, que como num casamento, você tem algumas obrigações e expectativas antes do casamento e logo depois. Então, um franqueador efetivamente sabe como funciona aquele modelo de negócio que ele está ali vendendo, como franquia. Por outro lado, um franqueado, você, se obriga a operar, a gerenciar, a administrar o negócio de uma maneira sistemática, ou seja, obedecendo padrões, porque você acabou de comprar um negócio de quem sabe como funciona. Até porque se você soubesse, teria montado o seu próprio negócio independente e não teria comprado uma franquia. Outra obrigação absolutamente fundamental que você se compromete com o seu franqueador ao casar, ao assinar esse contrato de franquia, ao ter escolhido esse franqueador, é consistência. E a consistência se dá com o seu trabalho, com a sua presença, com o seu comando e direção do negócio. É você que tem e quer e deve assumir as rédeas deste negócio. Mas vamos dividir em quais são as principais obrigações, os principais deveres, tanto de um franqueador como de um franqueado. E eu costumo dividir em duas grandes partes, em dois grandes momentos. Aquele momento antes do casamento, normalmente é o que a gente diria no momento de noivado, quando você assume um compromisso mais sério para dar o passo final, que seria o casamento. Nós chamamos isso de pré, antes da inauguração. Quais são as principais obrigações de um franqueador e, portanto, de um franqueado também, com relação a um suporte, a um apoio no período chamado de pré-inauguração? Você espera de um franqueador que ele te entregue muito conhecimento em projetos de arquitetura e instalações. E eu digo instalações por quê? Porque não adianta ter apenas um projeto bonito de uma loja. Você precisa exigir, obrigação do seu franqueador, todo o detalhamento, todo o memorial descritivo e executivo desse tipo de projeto. Você precisa conhecer quem são os principais fornecedores dessas instalações, que vão ser instaladas aonde? O seu franqueador deve se comprometer, se obrigar a achar e procurar o ponto para você. Cabe ao franqueador, e ele tem conhecimento, porque ele sabe como funciona, achar o melhor ponto que esteja adequado ao seu conceito e modelo de negócio. Também você espera, e o seu franqueador deve se comprometer como uma obrigação, de te dar a lista e o relacionamento de todos os fornecedores aqui relativos à pré-inauguração. E também te transferir esse como funciona através de um consistente programa de treinamento. E que você, para aferir a qualidade desse programa, possa dizer: eu entrei não sabendo nada e eu sei, ao final desse programa, como gerenciar, como pegar nas rédeas desse negócio, dessa operação. Vamos ver agora depois do casamento, né? Quando começa a chamada lua de mel, mas as coisas começam a acontecer de verdade. Quais são as principais obrigações de ambas as partes? O franqueador se compromete, ou deveria se comprometer, a te dar assistência, te acompanhar, dar suporte operacional no dia a dia do seu negócio. E atenção, em especial no começo, que é quando você acha que já sabe tudo porque participou do programa de treinamento, mas quando cai na realidade da abertura do negócio, da operação do negócio,
vê que a vida funciona e o seu mercado funciona e gera uma demanda um pouquinho diferente daquilo que você viu durante o treinamento. É nessa hora que a presença e o acompanhamento do seu franqueador no dia a dia é a parte mais importante de todas. Lembre-se, os primeiros 2 anos é curva de aprendizagem do negócio. São os 2 anos mais frágeis e a maior possibilidade. É aí que se engorda as taxas de mortalidade de negócios, inclusive de franquias, nos primeiros 2 anos. Ele se compromete, e você a seguir fielmente, a uma propaganda nacional com o uso da marca e o uso de todo o conceito e modelo de negócio que possa dar um padrão visual, um padrão de comunicação para toda a rede. Não invente porque você comprou algo que já foi inventado e testado. Ele se compromete, e você, ao usá-lo de maneira muito intensa, a te fornecer toda a lista dos fornecedores de suprimentos para a sua operação, para manter o dia a dia do seu negócio. E você se compromete a não querer desenvolver outros, a seguir fielmente, porque você comprou uma franquia de alguém que já testou muito isso, porque sabe como funciona. E você se comprometeu a ser sistemático e consistente. E por último, talvez a coisa mais importante, que mantém casamentos pós-inauguração durante longos anos, é um sistema de compras cooperadas, um sistema de compras que permita você ter uma margem muito interessante nas vendas do seu negócio, dos seus produtos e serviços, que permita você ter a certeza absoluta que não vale a pena querer novos fornecedores, porque aqueles que mantêm a operação te proporcionam preços que jamais você conseguiria sozinho. Quando você achar que está na hora de buscar outros fornecedores, que eles eventualmente seriam melhores ou que você conseguiria melhores condições do que aquelas estabelecidas pelo seu franqueador, começam a surgir os primeiros atritos na relação de casamento. Mas, por isso, tenha sempre muito cuidado em buscar um franqueador que entenda adequadamente, e você também, de quais são as obrigações, para que a gente consiga ter uma relação ganha-ganha.